da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade, e a TV Mundo Maior está nascendo aí. Não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. O sono é o momento que o nosso corpo descansa das atividades do dia anterior e se prepara para o próximo, enquanto o nosso espírito se desliga temporariamente do corpo físico e visita o mundo espiritual. Outros espíritos, no entanto, podem se aproveitar desse momento de fragilidade para interagir com o ser encarnado. Figuras frequentemente ligadas aos vampiros e demônios, os íncubos e súcubos, são, na verdade, espíritos capazes de se materializar, assumindo diferentes formas e de se aproximar do corpo em repouso para aproveitar de sua energia, podendo até mesmo estabelecer relações sexuais. Íncubos para homens e súcubos para mulheres, esses espíritos sugam a energia sexual de suas vítimas, que acordam com sintomas do ataque, como vagas lembranças, extremo cansaço ou marcas físicas. A experiência do sexo com o espírito gera reações e interpretações antagônicas. Há aqueles que se sentem bem, considerando o prazer que a relação traz, enquanto outros relatam um absoluto terror, associando ao estupro. Um desencarnado pode fazer sexo com um vivo? Sim, um espírito pode fazer sexo com o encarnado de duas formas, ou através do sonho ou através de uma materialização. Vamos falar inicialmente de como funciona o espírito para nós entendermos o que seja a materialização e o que seja a relação através dos sonhos. Um espírito, para ele ter uma vida física aqui na Terra, ele gasta, teoricamente, para efeito didático, 100 unidades de energia. Dessas 100 unidades de energia, ele tem 40 unidades que é para manter as suas atividades automáticas, ou seja, a manutenção da vida, a reprodução da célula, crescimento do cabelo, nascimento e morte do nosso processo celular, batimento do coração. Isso nós não nos preocupamos, mas isso está sendo regulado pelo espírito como uma atividade automática. As outras 60 unidades de energia, ele utiliza para os processos decisórios. Vou, não vou, faço, não faço, levo, não levo. Isso implica na atividade física decorrente das decisões que ele tomou. Então, 60% da energia é gasto nisso. Quando nós dormimos, o nosso corpo está estável numa cama, ele está tranquilo, ele está protegido. Então, dessas 40 unidades de energia para a manutenção da vida, nós vamos utilizar quanto? Nós vamos utilizar 30, porque o corpo está mais tranquilo, o coração precisa bater menos, as células não se reproduzem com a mesma rapidez, o meu cabelo não fica mais branco durante a noite. Então, o que vai acontecer? Eu vou dispor de 10. Esses 10 vai ser tomada para as atividades não automáticas, que é o processo decisório. Então, em vez de 60, eu tenho 70. Dentro desses 70, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser como espírito.
Eu não preciso decidir se eu vou pagar a conta no banco, se eu vou levar o filho na escola. Eu estou dormindo. Meu filho está na cama, não tenho que pegá-lo, fazer o lanche e levar para a escola. Isso só depois que eu acordar. Então, essas 70 unidades de energia, eu uso para quê? Para fazer o que eu gosto. Então, eu canalizo essa energia para o meu foco de interesse. E dentro desse foco de interesse, enquanto eu durmo, meu sonho. Então, meu sonho é o meu foco de interesse, onde eu vou dedicar toda a energia que eu tenho disponível, exceto aqueles 30 que agora estão mantendo o corpício lá na cama, deitadinho, tranquilinho, que depois que ele acordar vai precisar de 40, mas enquanto ele estiver dormindo, só 30. Então, eu tenho 70 para fazer o quê? O que eu quiser. E aí eu foco no meu sonho. E no sonho eu realizo os meus desejos, fazendo com que os envolvidos no meu sonho, por afinidade de pensamento, pensam como eu. Então eu posso ter um sonho erótico em que eu tenho uma relação sexual real entre um encarnado e um desencarnado durante o processo do sonho. Essa é uma atividade. A segunda seria o processo da materialização. A materialização, como que ela ocorre? O espírito, ele aumenta a sua densidade. O seu perispírito, para que se torne visível, ele tem que grudar mais matéria. Esses espíritos que têm essa capacidade se materializam e se apresentam como um ser vivo do lado do outro indivíduo. E aí sim ele pratica um ato sexual como se fosse intervivos. Por quê? Porque a consistência da materialização dele foi tão grande que ele se torna tangível, ele se torna palpável. E aí ele mantém uma relação sexual com uma pessoa que está dormindo, por exemplo, ou que está passiva. Quando nós estamos dormindo, nós estamos passivos fisicamente. E aí se aproxima um intruso. Se eu gostar daquilo, eu continuo. Se eu não gostar, eu evito. Aí eu vou buscar mecanismos para evitar essa aproximação desse espírito intruso, que na realidade é um espírito que tem alta afinidade comigo. Já tivemos relações em vidas anteriores ou desejos muito grandes em vidas anteriores que não foram se concretizados. E dadas certas condições, isso pode se concretizar durante esta vida. Um indivíduo desencarnado e o outro encarnado. Então, pelo sonho é através da onda pensamento. Tem as sensações. Essa sensação é prazerosa, equivale a uma relação sexual física. A relação sexual é física. E veja que coisa interessante. Mesmo numa relação sexual que ela é no sonho, ela pode repercutir no físico e eu posso ter um orgasmo sem que haja um espírito aqui junto comigo, mas por nós entrarmos numa frequência, eu tenho um prazer muito grande, esse prazer muito grande me leva a um orgasmo. Esse é o processo da explicação como ocorre esses dois sistemas. O espírito se materializa na pessoa de seu desejo? Esse espírito que se materializou junto a um corpo que está ali deitado, ele se materializa com a forma que ele quiser, desde que ele saiba montar essa forma. Hipoteticamente, esse espírito, numa vida, ele foi Pedro Álvares Cabral. Numa outra vida, ele foi Tiradentes. E ele está na espiritualidade. Ele teve relação afetiva com esta pessoa, esta mulher, já que os dois se apresentaram como homem, em que pese o espírito não ter sexo, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Essa pessoa que está na cama conheceu este espírito na forma de Cabral, Pedro Álvares Cabral. Esse espírito não vai se apresentar para ela como Tiradentes, porque ela não conheceu Tiradentes, então ele será um intruso ali dentro. Então, para que eles tenham afinidade e ela goste do que esteja acontecendo, do que estiver acontecendo, ele tem que se apresentar como Pedro Álvares Cabral, porque ele já foi Pedro Álvares Cabral, ele se materializa como Cabral.
Como ele já foi Tiradentes, ele também pode se materializar como Tiradentes. Então a forma é determinada ou é definida pela vontade do espírito apresentante ou do espírito que está se materializando. Quais tipos de espíritos podem se aproximar? As nossas relações se dão por afinidade de pensamento. O padeiro que serve a minha casa, onde eu compro pão, ele não vai ter afinidade, ele não vai se apresentar depois de morto para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, porque ele não teve uma relação afetiva com nenhum de vocês. A afetividade dele é só para aqueles que compram pão naquela padaria. Então ele não vai se apresentar porque ele não tem afinidade, ele está vibrando numa outra frequência. Então aqueles espíritos que se aproximam de nós, em qualquer circunstância, são espíritos com os quais nós já tivemos uma relação social. Essa relação social pode ter ocorrido através de uma agressão, através de uma violentação ou através de laços afetivos. Mas houve uma aproximação, houve uma sintonia e uma afinidade. Esses sim é que se aproximam de nós e influem muito mais em nós. Como saber se foi um sonho ou uma experiência sexual? Se nós analisarmos a questão do sonho, esse sonho, ele foi real ou ele foi imaginário? Essa relação sexual que houve efetivamente durante a dormida, ela se efetivou ou não, ou foi parte da imaginação. Então aí é uma grande dúvida, o que é o imaginário e o que é o real? Imagina a seguinte situação, passa um filme em que os artistas sejam Brad Pitt e Gisele Bündchen. Todos os que assistem esse filme desenvolveram um desejo de ficar junto com um dos dois e vai dormir. Durante o sono, ele tem um sonho, fruto da sua imaginação, que está junto com o Brad Pitt ou com a Gisele Bündchen. Vamos pegar o caso da Gisele Bündchen, que a gente sabe alguns gostos que ela tem. Para que o indivíduo tenha afinidade com a Gisele Bündchen sem conhecê-la, ele pode entrar na mesma frequência do pensamento dela. Ela se apresentou no filme, ele gostou do filme, ele ficou com aquela imagem gravada dentro dele, e aí o que ele faz? Ele leva isso para ele. Essa imagem dentro dele se torna uma realidade. E aí durante a noite ele tem um sonho que quer manter uma relação com a Gisele Bündchen. Só que a Gisele tem preferências. A primeira preferência dela dentro de um processo seletivo, o indivíduo tem que jogar futebol americano. Ela gosta de quem joga futebol americano. Grande parte dos brasileiros já seriam excluídos. Agora imagine que tem um brasileiro que joga futebol americano. Entrou numa certa afinidade com ela. Ela gosta de jogador de rugby. Esse indivíduo tem que ser loiro e alto. Então esse indivíduo, sendo loiro e alto, já atendeu mais um quesito dela. Mas ela não se restringe a esse quesito. Ela exige mais. Ele não pode ter entradas na cabeça, não pode ter calvície. Já cortou mais um outro tanto. Esse indivíduo tem que ser gentil, carinhoso, afetivo, já cortou outro tanto. Quantos restaram de todos aqueles brasileiros que tiveram vontade de ter uma relação sexual com a Gisele Bündchen dentro do processo seletivo dela? Nenhum. Por isso que ela desenvolveu o processo de seletividade dela para o atual marido, que é um indivíduo que dentro das circunstâncias teve uma afinidade de pensamento dela. E ambos se entregam ao prazer nos atos sexuais. E os outros vão ficar chupando o dedo só no processo imaginário. E podem sentir prazer, mas é individual. Equivaleria ao indivíduo se masturbar. Ele se masturba vendo a imagem de outro. Não que o outro esteja participando do processo como um todo. Ele fica como um ponto de interesse, como um desejo, mas não como uma concretização do ato sexual em si. Ele sozinho
se autoestimulou, chegou num processo de acúmulo de energia tanto que essa energia explode quê? Com um orgasmo. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.